Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai introduzir a primeira parte do nosso capítulo de física, dando continuidade ao capítulo 21, eletricidade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre eletrização, condutores e isolantes, eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Vamos iniciar falando um pouco sobre a eletrização. A eletrização ela é um fenômeno elétrico conhecido pelos antigos gregos desde o século 6 a.C., quando Tales de Mileto observou que um pedaço de âmbar, que é um âmbar, é uma resina sólida e fossilizada de árvores, adquiria a capacidade de atrair objetos pequenos e leves, como palha ou fiapos de tecido depois de ser atritado com pele ou com uma lã de animal. Séculos depois, em 1600, o britânico William Gilbert publicou seu livro De Magnete, sobre fenômenos magnéticos, e utilizou pela primeira vez os termos eletricidade e eletrização. Ao longo dos séculos 17 e 18, os estudos sistemáticos de alguns cientistas e suas descobertas contribuíram para ampliar os conhecimentos a respeito da eletricidade. Otto von Guericke e a máquina eletrostática, que gerava cargas elétricas pelo atrito. Stephen Gray, que diferenciou os materiais condutores elétricos dos não condutores. Charles Dufay descobriu que a eletrização por atrito produzia dois tipos de eletricidade na época, chamados de vítrea e resinosa. Benjamin Franklin, político, escritor e cientista estadunidense, constatou que os raios das tempestades eram formas de eletricidade que poderiam ser acumuladas. Franklin também passou a utilizar as expressões eletricidade positiva e eletricidade negativa e associou as propriedades de atração e repulsão entre os corpos carregados. E a gente vai estudar também essa questão da atração e da repulsão entre corpos, tá bom, meus amores? Falando em condutores isolantes, né, onde o Stephen Gray, ele, ao estudar a eletrização, ele anotou alguns resultados, onde ele percebeu que alguns materiais dependiam, né? Alguns resultados dependiam do material que ele estava utilizando. Então, veio a partir daí a ideia dos condutores, que são condutores, e o que são isolantes. Então, tinha preferência para eletrizar corpos metálicos por indução. O processo de eletrização de descobrir, que descobriu, na verdade, que veremos mais adiante como é o processo de eletrização por indução. A gente vai ver também por contato e por atrito, né? As descobertas do Gray a respeito das propriedades dos materiais para conduzir ou não a eletricidade, elas se deram respectivamente e deram a origem às denominações chamadas de condutor e isolante elétricos. Os metais, eles são os melhores condutores elétricos, tanto que os fios que são utilizados nas instalações elétricas, né, como um exemplo, são na maioria feitos de quê? De cobre. Já a porcelana, a borracha, o vidro são considerados bons exemplos de materiais isolantes elétricos, tá bom? Então, nós temos os materiais que são bons condutores de eletricidade e temos os materiais chamados de isolante de eletricidade. Um dos exemplos de condutores seriam os metais, né? Eles são os condutores, os melhores condutores elétricos. Já a porcelana, a borracha e o vidro são considerados exemplos de materiais que são isolantes elétricos, tá bom?
Atualmente, a gente utiliza as denominações bom condutor para os materiais que são condutores elétricos e mau condutor para os materiais que são isolantes elétricos, tá? Acompanhe aqui um pequeno experimento para verificar se o corpo é ou não um condutor elétrico, tá? Então, atrita-se a uma flanela, uma pequena barra de ferro presa a um cabo de borracha. E observa-se que a ponta da barra é capaz de atrair pedacinhos de papéis. Entretanto, a mesma barra de ferro sem o cabo, atritada também com a flanela, não atrai pedacinhos de papéis. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Nesse primeiro caso aqui, nós temos que esse lápis ele está atritado aqui, ó, como vocês podem perceber, com uma flanela, tá? E uma pequena barra de ferro presa em um cabo de borracha, tá? Aí aqui a gente tem aquelas borrachinhas que ficam aqui na ponta do lápis, que tem uma barrinha metálica segurando a borrachinha. Pronto. Então, o que aconteceu? A barra que prende aqui a borracha metálica, ela é o quê? Ela é um bom condutor, não é isso? Então, ela vai atrair os pedacinhos de papéis, ok? Aí, vamos ver aqui, ó, o segundo exemplo. Já no segundo exemplo, como vocês podem perceber, a flanela já não está mais aqui presente, ó. Não é isso? Entretanto, os pedacinhos de papéis, ó, eles não são atritados, ó. Eles não vêm ao encontro, tá? Da barra, gente, só fazendo uma correção aqui, né, ó. Aqui é uma barra metálica, tá? Uma barra metálica atritada com uma flanela. A tia falou foi um lápis, só fazendo uma correção. Uma barra metálica atritada com uma flanela. E aqui é apenas a barra metálica, ó, sem a flanela. Então, observe que quando a barra metálica ela está atritada com a flanela, tá? A gente pode observar que na primeira tentativa aqui, os papeizinhos, eles vêm ao encontro, tá? Que ela é capaz de atrair, a barra é capaz de atrair os pedacinhos de papéis. Já no segundo momento, tá? Que é a mesma barra de ferro, mas agora sem o atrito, né? Com a flanela, então ela não atrai aqui, ó, os papeizinhos. O que a gente pode concluir? Ó? Que na primeira tentativa, né? O ferro, ele permaneceu eletrizado. Porque o material que estava atritado a ele funcionou como um isolante. Já no segundo caso, né, a gente não tinha o mesmo material atritado, a barra de ferro, então não teve como funcionar como isolante. Então, como o material no primeiro caso funcionou como um isolante, ele não deixou que a corrente elétrica passasse para a mão da pessoa. Ou seja, a corrente elétrica ela estava apenas na barra. Já no segundo caso, como não tinha um material isolante, a corrente elétrica, as cargas elétricas, elas passaram, né, porque elas têm mais facilidade de se deslocar sem o isolante, elas passaram para a mão da pessoa. Assim, não foi possível elas estarem eletrizadas e atraírem os pedacinhos de papéis. Então, o que a gente conclui? Que nos materiais condutores de cargas elétricas, os elétrons encontram facilidade para se deslocar e nos materiais isolantes, os dielétricos, não ocorrem deslocamentos de elétrons. Nos materiais isolantes ou dielétricos não ocorrem deslocamentos de elétrons. Mas em que consiste a eletrização? Sabemos que a matéria ela é formada por átomos e também que um corpo neutro possui igual quantidade de partículas com cargas positivas e de cargas negativas. Os átomos de corpos neutros, eles possuem o mesmo número de prótons
que é igual ao número de elétrons. E a eletrização, então consiste em deixar um corpo com excesso ou com falta de elétrons, tá? Com excesso de elétrons, o corpo fica eletrizado negativamente. Com falta de elétron, ele fica eletrizado positivamente. Então, é importante você memorizar isso. Se um corpo está em excesso de elétrons, tá? Ele fica eletrizado negativamente. Excesso negativo. Se ele está com falta de elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Então, é importante vocês memorizarem isso. Um corpo, ele é eletrizado negativamente ou positivamente. Quando é que ele vai ser negativamente? Quando ele estiver com falta, eletrizado, em excesso de elétrons. Quando é que ele é positivamente? Quando ele está eletrizado com falta de elétrons, ok? Então, vamos falar agora da eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os elétrons, eles passam de um corpo para o outro. Então, eletrização por atrito, os elétrons passam de um corpo para o outro. Os dois corpos inicialmente são neutros, depois eles ficam carregados com carga de sinais contrários. Carga de sinais contrários, gente, negativo e positivo, sinais contrários, negativo e positivo, ou positivo e negativo. Então, inicialmente, os corpos são neutros. Na eletrização por atrito, os elétrons passam de um corpo para o outro. Então, os corpos, eles vão ficar carregados com carga de sinais contrários. Negativo e positivo ou positivo e negativo. Pode-se comprovar facilmente a existência de carga elétrica, por exemplo, quando se penteia um cabelo seco com um pente de plástico e observa-se que o cabelo sendo atraído pelo pente. Ou ainda em uma outra situação, onde o pente de plástico inicialmente neutro é atritado com uma flanela e ambos se eletrizam. Então, você vai passar a flanela no pente várias vezes, tá? Então, ele vai ficar atritado com a flanela e eles vão se eletrizar, tanto o pente quanto a flanela. Então, a gente vai aproximar o pente dos pedacinhos de papéis e o pente vai atrair os pedacinhos de papéis que estão sobre a superfície, porque o pente, ele vai atrair os pedacinhos de papéis, comprovando assim que o pente está eletrizado, tá? Mas se tocarmos o dente com o dedo da outra mão, os pequenos papéis se soltam, porque o pente perde as cargas aderidas e volta a ficar neutro. Então, se eu triscar meu dedo aqui no pente, então os papéis vão cair automaticamente, porque as cargas adquiridas pelo pente, elas vão passar para minha mão, ok? E aí eles vai voltar a ser neutro. Vamos falar agora de cargas, né? Das cargas elétricas presentes nos corpos. As cargas elétricas, elas podem ser positivas e podem ser negativas, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de quando as cargas elétricas se atraem e de quando as cargas elétricas que repelem, tá bom? Então, corpos eletrizados com cargas elétricas iguais, ou seja, negativa e negativa, positiva e positiva, eles se repelem. Então, se as cargas elétricas forem iguais, os corpos eletrizados se repelem. Se as cargas elétricas forem com sinais opostos, ou seja, sinais diferentes, positivo e negativo, negativo e positivo, eles se atraem. Então, aquela velha história de que os opostos se atraem, né? Então, sinais opostos, as cargas se atraem. Sinais iguais, as cargas se repelem, ok? Então, na eletrização por atrito, os corpos são constituídos por materiais diferentes e eles transferem cargas elétricas entre si, né? De um dos corpos, ele vai perder elétrons, ficando carregado positivamente, e o outro vai ganhar elétrons, ficando carregado
negativamente, ok? Então, toda vez que eu falar de eletrização por atrito, a gente vai falar da transferência de cargas elétricas entre dois corpos. Um vai perder, porque ele vai ceder elétrons, e o outro vai ganhar, né? Porque ele recebeu elétrons do corpo que cedeu elétrons para ele. Sendo que um dos corpos vai ficar carregado positivamente e o outro corpo vai ficar carregado negativamente. O que perde elétrico fica carregado positivamente. E o que ganha elétron fica carregado negativamente. Porque o que ganha elétrons, ele vai ficar com excesso de elétrons. Então, ele vai ficar carregado negativamente. E o que perde elétrons, ele vai ficar em falta, né, de elétrons. Então, ele vai ficar carregado positivamente. Para identificar os sinais das cargas elétricas adquiridos pelos materiais em uma eletrização por atrito, e para saber qual material tende a doar elétrons e qual tende a receber, deve-se consultar-se uma lista de materiais conhecida como uma série triboelétrica. Os materiais, eles se encontram nas extremidades da lista e possuem, eles possuem a maior tendência para perder ou para ganhar elétron. Por exemplo, se atritarmos um objeto de PVC com a pele humana, o PVC fica eletrizado com carga negativa e a pele humana com carga positiva. A regra geral para o uso da série triboelétrica é a seguinte: se o material B da série for atritado com o material A, o que procede, o material B ele vai adquirir uma carga negativa e o material vai ficar com uma carga positiva. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma série triboelétrica, onde os primeiros materiais são os materiais que têm maior tendência a perder ou a ganhar elétrons, tá? Vamos falar agora da eletrização por contato. Na eletrização por contato, os corpos eles ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal, ok? Se é com carga de mesmo sinal, ou eles vão ser todos negativos ou vão ser todos positivos, ok? Então, vamos considerar aqui, ó, um corpo eletrizado, tá? Antes do contato. E um corpo neutro, que não está eletrizado, tá? Então, durante o contato, eu vou pegar essa bola neutra e colocar em contato com esse corpo eletrizado. Então, durante o contato, o corpo eletrizado, ele vai ceder elétrons para o corpo neutro. Depois de um tempo, eu vou afastar os dois corpos, tá? Quando eu afastar os dois corpos, tá? Tanto o corpo que estava eletrizado quanto o corpo neutro, eles vão terem, né? Eles vão estar com as mesmas cargas elétricas, ou seja, com cargas elétricas de mesmo sinal do que era originalmente antes do contato o corpo eletrizado, ok? Então, ambos aqui vão possuir cargas elétricas negativas, tá bom? Por que que isso acontece? Porque quando eu coloco dois corpos em contato, seja um corpo eletrizado, né, e um corpo neutro, como no exemplo, pode ocorrer uma passagem de elétrons, ó. Então, o corpo eletrizado, ele vai doar elétrons para o corpo neutro. Então, quando eu separar, depois do contato, um tempo depois eu vou separar, então, tanto o corpo eletrizado quanto o corpo neutro, eles vão estar compartilhando as mesmas cargas, no caso, a mesma carga aqui, a carga negativa, ok? Porque eu estou fazendo que o corpo neutro, ele se eletrize do corpo que já estava eletrizado, ok? Vamos falar agora da eletrização por indução. Outro processo de eletrização de corpos é a indução. Nesse processo, inicialmente, o corpo induzido, feito de um material condutor, como o metal, deve estar neutro e o corpo indutor, em geral, feito de material isolante, precisa ter excesso de cargas. Com o corpo induzido suspenso por um fio isolante, deve se aproximar o indutor do induzido e depois afastar-se, antes que os dois se toquem.
No corpo suspenso, é induzida uma carga de sinal oposto à carga do indutor. Na situação ilustrada, o bastão, que é o indutor, está carregado positivamente. Portanto, induz cargas negativas na esfera indutora, que é a induzido, e a tendência será a atração entre os dois corpos. Então, aqui é uma representação. O que eu tenho? Nós temos aqui, ó, uma base metálica aqui, né? Aí aqui a gente tem o corpo neutro. E aí, próximo ao corpo neutro, a gente tem um corpo eletrizado positivamente. E aí ele vai chegar perto aqui do corpo neutro e vai transferir cargas contrárias às cargas que ele apresenta. No caso, o corpo está eletrizado positivamente, então ele vai passar cargas contrárias, ou seja, cargas negativas para o corpo neutro. Então, tempo depois, o corpo neutro está eletrizado negativamente. Logo, esses dois corpos, eles possuem cargas diferentes. Logo, esses dois corpos, eles se atraem.